a gente conversa. Ah, tá, desculpa. Já estou Foi ansioso. da hora. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando nosso segundo encontro do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do FMG no segundo semestre de 2023. Hoje nós temos a alegria de receber o Dr. Cristiano de Souza Eloy, delegado da Polícia Federal, e é também chefe da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Então, além de ser uma alegria, a gente agradece ao senhor ter aceitado o nosso convite e estamos ansiosos para ouvi-lo e trocar as experiências, né? Adquirir também o conhecimento que o senhor tem a nos passar. Muito obrigado por aceitar. Está com a palavra. Obrigado, o prazer é todo meu. Inicialmente, eu vou falar bem rápido, né? Eu estou na Polícia Federal faz exatamente 20 anos. Comecei como agente, desde 2008 sou delegado. E, coincidentemente, eu sou de Belo Horizonte, então a Federal me é muito cara, né? BH é minha casa, e nessa minha trajetória eu também morei 2 anos em São Paulo capital. Então, me sinto bem à vontade aí de falar com o público aí, regionalmente falando, né? Eu montei alguma coisa muito rápida aqui para a gente falar, para servir como guia. Eu usei como base o curso que a gente dá aqui para os alunos da Academia Nacional de Polícia. A gente acabou de formar a última turma agora, mês passado, e é sempre uma alegria dar aula lá também, porque a gente percebe cada vez mais o pessoal tem tido interesse crescente na área de direitos humanos, né? Quando eu comecei, 20 anos atrás, o interesse era bem menor, e agora os delitos contra os direitos humanos trazem um interesse bem crescente, bem grande dos novos atuais policiais federais. Eu só não sei muito bem como é que eu consigo passar, mostrar um pouquinho, que eu queria mostrar um pouquinho da Polícia Federal aqui primeiro, e depois eu adentrava mais na área específica de tráfico de pessoas, e que a gente vai pegar essa carona também com o trabalho análogo ao escravo, né? Doutor, para apresentar, se o senhor for apresentar, o senhor quer dividir a tela aí? Tem um botão logo embaixo aí, do lado. Tem o botão Tá. o quarto aqui. A minha tela, eu estou usando as telas, qualquer coisa eu desconecto uma aqui, que eu não sei como é que vai aparecer aí. Eu vou tentar. Não, mas aí pode ficar nesse ícone aí, que é um quadrado com a tela. Tá. Perfeito. Agora eu vi aí, que eu vou poder escolher, né? Isso, eu acho que aí tem a opção do senhor escolher uma tela só. Isso. Aí é perfeito. Então, ótimo. Tá. O senhor consegue ver a gente ainda? Consegue, né? Na outra tela? Não estou conseguindo, mas não tem problema. Eu falo e depois eu retorno para outra tela também. Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade e irem me interrompendo. Vocês estão vendo só a tela Crimes contra os Direitos Humanos, né? Isso. Não, perfeito. Eu fiz uma adaptação rápida aqui em cima desse slide, porque, como eu disse, estava extremamente corrida esses dias. A gente está tendo até a feliz missão de ajudar o Ministério da Justiça, esses dias, a realizar o novo plano de combate ao tráfico de pessoas. E não sei se vocês já estudaram esse plano, né? Nós vamos para o 4º plano, e ele tem a intenção de valer por 4 anos. Cada um desses planos, né, vale por 4 anos. E, infelizmente, teve apenas um lapso de 1 ano, que a gente não conseguiu fazer o plano na época certa no governo anterior, e aí a gente agora está correndo para conseguir terminar fazer esse novo plano, né, que é feito a diversas mãos, tem vários ministérios envolvidos, então acaba consumindo bastante aqui do nosso tempo. Mas vamos lá, falando um pouquinho da Polícia Federal, até tem uma questão, né, não sei se vocês já discutiram essa parte de atribuição e competência para, né, no caso da polícia, que vai investigar o crime, e a justiça que vai julgar o crime de tráfico de pessoas, porque tem um entendimento também, né, o entendimento atual é que a justiça estadual poderia investigar o crime de tráfico de pessoas se o tráfico fosse dentro do país. E a gente também trabalha com a interpretação de que, como existe a Convenção Internacional, né, o Protocolo de Palermo, que define o tráfico de pessoas, e o Brasil é signatário, e já, inclusive, trouxe essa legislação para, né, o nosso, internamente,
E como a Justiça Federal, pela Constituição, deve julgar os crimes derivados desses acordos internacionais que o Brasil seja parte, então a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, deveria ser exclusivamente responsável por investigar, no caso, né, os crimes de tráfico de pessoas. Mas esse entendimento, hoje em dia, ainda não está 100% aceito, né? É só para mencionar um pouquinho essa parte, mas, de toda forma, aqui dentro da Polícia Federal, a gente atua, o que chega para a gente tenta investigar internamente, né, sobre o tráfico de pessoas. Vocês estão conseguindo enxergar o nosso organograma aqui, né? A Polícia Federal, ela tem hoje, eu acho que são 8 diretorias, foram criadas 3 diretorias aí esse ano. Desculpa, delegado. Cristiano, Hum, eu estava interrompendo, só o slide não passou para a gente. Continua na tela do Crimes contra os Direitos Humanos. Eu acho, Cristiano, que você está projetando não a apresentação de slides, mas a janela do PowerPoint. tá, mas a janela passou aqui, mas... Dá um Alt Tab aí, vê se tem alguma outra janela com a mesma tela. Cristiano, talvez fosse o caso de você ir no Meet, voltar aqui na nossa reunião, parar o compartilhamento e começar de novo. Tá, vamos lá. Agora passou. Tráfico de pessoas, 149A. Mas eu vocês acho que na estão hora que você vendo... coloca a tela cheia não funciona, talvez seja isso. Na hora que você coloca a tela cheia, não funciona. Na hora que eu coloco aqui o F5, né? Aí vocês não estão vendo o organograma agora não, né? Não, volta para o primeiro. Tá, então eu vou fazer sem ser no F5, então sem ser na tela inteira aqui. Tá bom. Bom, o organograma está aparecendo aí para vocês, né? Tá. A Ó. gente tá meio pequeno, mas aí quem tiver no computador, no telefone, é só dar um zoom na tela que aparece direitinho, tá? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Assim, Aqui, basicamente, é para dar a seguinte ideia, né, para todos vocês. Aqui a nossa coordenação fica dentro da DICOR, que é a Direção de Combate a Organizações Criminosas da Polícia Federal. Eu reputo que deveria ser assim, né, que seria a diretoria mais importante, que é do fim da Polícia Federal, que é investigar, né? Então, é a diretoria que tem todas as coordenações, são 4 coordenações gerais que realizam investigações dentro da Polícia Federal. Então, além da nossa coordenação geral, existe, que é de repressão a crimes contra os direitos humanos, existe a de crimes financeiros e corrupção, que é onde eu estava atuando até recentemente. Existe a CGPRE, que é de drogas e organizações criminosas. E existe ainda de fazendária, de crimes fazendários. Dentro da nossa coordenação, então, que é direitos humanos, aí, basicamente, nós temos 2 divisões, que é a nossa divisão aqui, de repressão ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, e também a divisão de repressão ao trabalho forçado, que, né, tem tudo a ver com a clínica, né, que são as 2 temáticas da clínica, né. Apesar de, às vezes, a temática ali se confundir, né, especificamente no tema de hoje, né, que a gente pega tráfico de pessoas e na modalidade de trabalho forçado, que a gente fala aqui, em tese, cada divisão investigaria esses casos. O que a gente tenta fazer? A gente tenta trabalhar junto, inclusive, quando a divisão de repressão ao trabalho forçado dá cursos, a gente tenta sempre ressaltar com eles, para eles baterem bastante nessa possibilidade que muitas vezes ocorre, eles têm aquelas equipes móveis de fiscalização, juntamente com vários outros órgãos, né, Ministério do Trabalho, Ministério MPT, MPF, e quando eles vão fazer essas investigações em loco, para eles verificarem se não é o caso da ocorrência também do tráfico de pessoas. E é porque a gente sabe que essa mudança cultural, né, das pessoas em geral, não é da hora do dia para a noite que a gente consegue. Então, a gente tenta sempre reforçar isso. Voltando aqui para o tráfico de pessoas, a gente
trabalha sempre com o seguinte tripé. Vou até mostrar aqui, eu não sei nem se eu deixei. Não, deixei aqui. Que aí a prioridade nossa sempre vai ser assistência à vítima, por óbvio, né? O ser humano aqui está acima de qualquer capital, valor material que a gente possa recuperar ali daquele crime, né? Sempre a prioridade número 1 é assistência à vítima, mas também a gente tem que trabalhar com a cooperação internacional, que no nosso caso aqui ela não é fundamental, a gente costuma, né, sempre bater nisso também. Por que ela não é fundamental? Porque quando a gente investiga um tráfico de pessoas para outro país, ou de outro país para o Brasil, infelizmente tem vários países que não colaboram, que a polícia daquele país não nos ajuda na investigação. E não é por causa da Polícia Federal ou por causa do crime de tráfico de pessoas, né? Infelizmente, tem vários países que não ajudam em modalidade criminal alguma. Então, não tem o que a gente fazer. O que a gente faz? A gente faz a investigação só do lado do Brasil. Porque o ideal, por óbvio, é quando a gente tem várias investigações aqui na Polícia Federal, em que a polícia do outro país tem total interesse em nos ajudar. Muitas vezes a investigação começa, inclusive, pela polícia estrangeira, que nos procura e fala, ó, tem informação disso, disso e disso. Aí a gente passa a trabalhar também no Brasil com a investigação paralela. E com a gente... o momento perfeito é quando as duas investigações andam em paralelo e atingem o ápice de deflagrações conjuntas, né? Quando a gente consegue deflagrar no Brasil e no outro país o resultado dessa investigação. Ou seja, a gente faz a operação junta e faz prisões ou cumpre mandados de busca e apreensão conjuntamente, né? E, por fim, a gente tenta também eu não posso dizer a mudança cultural, aí a gente tenta sempre bater bem que os policiais nossos busquem sempre a descapitalização dos investigados. A gente sempre, né, ouve muito que o tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, são a terceira modalidade criminal mais rentável do planeta. Não sei se vocês, imagino que vocês já devem ter ouvido isso, né? Só que no dia a dia a gente acaba sendo um crime que não é tão falado assim, né? A imprensa não mostra tanto, como todo dia tem apreensão de drogas, como tem outras modalidades, como, né, que passam o tempo inteiro na imprensa. Mas a gente, quando começa a trabalhar com organizações criminosas que labutam nessas modalidades, a gente começa a ver que realmente tem uma transferência muito grande de dinheiro, sabe? Depois eu falo brevemente sobre a nossa base, que a gente criou para trabalhar especificamente na nossa temática, mas em menos de 2 anos que essa base está trabalhando, ela já conseguiu apreender e sequestrar 42 milhões de reais em bens das pessoas investigadas, sabe? E ela acabou de começar. E essa base custa para a gente pouco mais de R$1 milhão por ano. Então, essa base já pagou aí 40 anos de funcionamento, né? A gente está com uma investigação, estamos iniciando uma investigação aqui, só para vocês terem uma ideia, que já foram identificadas movimentações financeiras acima de 500 milhões de reais. É mais de R$500 milhão. Então, vejam bem que as organizações criminosas que a gente atua não são aquelas situações, né, de uma pessoa querendo ajudar outra, ou levando uma pessoa só para fora, ou trazendo uma pessoa só de outro país. São organizações absolutamente estruturadas, que trabalham de forma profissional, em muitos casos organizações grandes, perigosas, com várias ligações com organizações PCC, enfim, organizações estrangeiras. Então, aqui a gente busca, né, a Polícia Federal em especial, a gente busca sempre atingir as maiores organizações possíveis, causar o maior prejuízo possível, né, aos criminosos. Então, a gente tenta trabalhar com os maiores, a gente brinca, né, com os clientes que a gente consiga o maior impacto, né. Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu acabei falando aqui bem rapidamente do protocolo de Palermo, né? Certamente vocês têm conhecimento.
Vou passar bem rápido aqui também, vocês estão cansados de saber do artigo em si, né, do 49A, mas o que eu gosto sempre de bater? O 149A, ele foi incluído na nossa legislação em 2016, então, eu, quando fiz faculdade, né, não existia um 49A, e até bem pouco tempo atrás, o tipo penal falava do tráfico de pessoas, falava apenas da modalidade né, sexual. E, hoje em dia, o tipo penal, graças ao protocolo de Palermo, evoluiu, em que pese o protocolo tenha sido aprovado no ano 2000, e tenha demorado, né, vários anos até ser totalmente integralizado aqui na nossa legislação, mas, felizmente, hoje o nosso tipo penal está bem condizente com o padrão internacional. Hoje, como é para a gente falar um pouquinho mais da questão do trabalho em condições análogas de escravo, né, eu vou pincelar um pouco mais isso mais para frente, mas eu queria só trazer uma estatística nossa aqui das modalidades. Então, aqui na Polícia Federal, e vejam bem, né, vocês, posso chamá-los de vocês, né, pessoal? Vocês, como técnicos aí, como estudantes, sabem muito bem que a gente tem que ser bem... eu particularmente gosto muito de estatística, mas a gente tem que ser bem atento a essa questão de estatística, né? Então, quando a gente pega essas modalidades aqui, esses números aqui se referem a investigações abertas e em andamento aqui na Polícia Federal. Ou seja, não são o número de vítimas, é o número de investigações. Então, 38% das nossas investigações são da modalidade de condição análoga a escravo. Eu até particularmente preferiria que a nomenclatura não fosse exatamente essa. Eu particularmente preferiria que fosse condição laboral, que aí se juntaria aqui a qualquer tipo de servidão. Então, a primeira 38%, a segunda 12%, aí daria 50%, ou seja, a gente cobriria aqui metade das modalidades de tráfico de pessoas no Brasil. A exploração sexual vem com 36%, ou seja, bem condizente, bem parelho aqui com a condição análoga a escravo no país. Em vários países, né, no exterior, é bem comum que a modalidade principal seja de exploração sexual. No Brasil, tem essa pequena diferença, mas também não está longe. A adoção ilegal no Brasil conta com apenas 11% das nossas investigações, e remoção de órgãos conta com apenas 3%. Eu sempre faço uma ressalva quando a gente vai falar de remoção de órgãos, que é a seguinte: aqui a gente está cuidando, por óbvio, do tráfico de pessoas para a remoção de órgãos. Quando a remoção de órgãos é local, né, ou seja, você convence uma pessoa a vender um rim para você, que acontece com uma relativa frequência no país, infelizmente, não é tráfico de pessoas para remoção de órgãos, né? Existe um tipo penal separado que o SUS, né, utiliza ali. Então, essa remoção aqui nas nossas modalidades é bem baixa, né? E acaba que essas investigações de remoção de órgãos dificilmente chegam em algum lugar. Elas, a maior parte delas não consegue chegar sequer à comprovação de que houve o crime, sabe? O que, de certa forma, deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? A gente vê até, não sei se vocês já viram no WhatsApp, aquela notícia de que um brasileiro viajou para Buenos Aires e acordou numa banheira cheia de gelo e teve seu rim retirado, né? Então, felizmente, pelo menos aqui, a gente não tem essas modalidades muito hollywoodianas. E a gente também gosta de falar um pouquinho, quando fala de estatística, né, de mapa de calor. Esse mapa de calor indica onde as investigações de tráfico de pessoas se iniciaram no Brasil. Então, acaba que quando a gente bate o olho aqui no mapa do país, a gente vê que São Paulo está com um mostrador ali extremamente forte, extremamente radical comparado com o resto do país. Na verdade, isso aqui dá uma ideia errada, como eu disse, na estatística a gente sempre tem que ter cuidado. Esse foco está bem quente aqui, porque não exatamente por conta da cidade de São Paulo, que deveria até trazer um número muito maior de investigações só pela população local, mas sim pelo aeroporto de Guarulhos, que é onde transitam mais de 70%, né, das pessoas indo e chegando do exterior aqui no país.
E acaba que muitas das investigações se iniciam na Superintendência de São Paulo, porque essa notícia acaba batendo lá, porque a pessoa saiu por Guarulhos ou entrou por Guarulhos. Então, se a gente fizesse o filtro, a gente tem esse BI aqui, quando a gente faz o filtro e tira SR São Paulo da equação, a gente vê que está bem mais equilibrado o país afora, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, em Roraima, a gente tem bastante casos de tráfico de pessoas, principalmente venezuelanos, né? Como a nossa ideia hoje aqui era falar, né, especificamente da situação da modalidade de tráfico de pessoas, da questão laboral, eu trouxe os dois mapas de calor aqui. O mapa de calor aqui da esquerda é do 149A, ou seja, o tráfico de pessoas, do inciso 2, análogo a escravo. A gente não consegue aqui, a gente separa a nossa estatística pelos artigos e incisos do Código Penal e dos outros crimes esparsos. Então, pelo nosso sistema, a gente não consegue separar, por exemplo, a gente não consegue fazer um mapa de calor especificamente de condições degradantes, sabe? A gente só consegue separar da modalidade laboral. Então, à esquerda aqui é o mapa de calor da modalidade laboral, ou seja, investigações que estão, aqui no caso que eu ampliei o horizonte, são investigações desde 2018 de tráfico de pessoas do inciso 2, ou seja, trabalho análogo a escravo e demais, né, modalidades laborais. Então, de cara, a gente já nota, por exemplo, que no Amazonas, desde 2018, a gente na Polícia Federal não teve nenhuma investigação, incluindo o tráfico de pessoas modalidade laboral. E continua sendo São Paulo o foco principal, né? Mas a gente consegue ainda ter pelo menos 3 focos relativamente fortes aqui, né? Eu achei curioso que, né, aí no caso aqui, Rio de Janeiro teve um foco bem forte, e aqui no caso, Santa Catarina. Vocês conseguem ver o mouse aqui? Acaba sendo pequeno, né, mas dá para ver um pouco, né, Santa Catarina. E também Maranhão. Maranhão teve né, acabou chamando bastante aqui a nossa atenção. Fazendo o paralelo, aqui a gente não consegue, o recorte foi pior ainda, né? Esse mapa aqui traz todas as investigações de 2018 para cá, na Polícia Federal, iniciadas e em andamento, que cuidam do 149 caput, ou seja, do trabalho forçado, trabalho análogo a escravo, né? Então, entram todas as modalidades ali, não entra também, a gente não consegue separar, porque o caput traz exatamente todas as modalidades juntas, né? Mas só para a gente ter uma ideia e fazer essa experiência aqui, a gente, por óbvio, tem literalmente investigações em todo o país, nenhum estado ficou de fora, né? O foco principal continuou sendo aqui a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e a gente vê que o Rio de Janeiro já tem uma mancha até um pouquinho mais forte do que ela tinha no 149A, modalidade laboral. E aí, no caso, Belo Horizonte aqui acabou, a região metropolitana de Belo Horizonte, acabou também já se chamando mais atenção. No caso aqui, Santa Catarina perdeu tanto, né, a proeminência ali, e a gente conseguiu dividir um pouco mais as investigações aqui. Mato Grosso, Tocantins tem um número considerável de investigações, sendo que antes aqui Tocantins não tinha nenhuma investigação, né, quando era tráfico de pessoas, né? Então, como eu disse, a gente teria aqui, no caso, que se debruçar, porque aqui a gente pegou um número bem grande de investigações, né? Aqui eram 2.400 investigações utilizadas para se fazer esse mapa, e aqui, se não me engano, era 147, quer ver? 124 inquéritos. Por coincidência, no tráfico de pessoas, a gente teve 124 inquéritos, mas desses 124 inquéritos,
nós tivemos 37 investigados indiciados. Ou seja, vamos dizer ali, entre um quarto e um terço ali dos investigados, né? Já nas investigações do 149 puro, a gente pegou um total de 2.400 inquéritos e nós tivemos 327 indiciados. Ou seja, estatisticamente, a investigação foi, né, fazendo uma análise muito rasa, né, foi menos eficiente para esse crime. Aqui, como nós cuidamos tanto do tráfico de pessoas na nossa divisão, né, quanto do contrabando de imigrantes, a gente acaba comparando muito as duas ocorrências. E a gente percebe que a gente tem muito mais investigações eu tenho até essa estatística aqui, de contrabando de imigrantes, praticamente o dobro, né? 232A, que é contrabando de imigrantes, em andamento hoje na Polícia Federal, a gente tem 197 investigações. E de contrabando de pessoas, a gente tem hoje 106. Por quê? Porque o contrabando de pessoas é um crime, na minha opinião, né? A gente tem essa diferença aí, porque o contrabando de pessoas é um crime muito mais difícil de ser investigado, né? Para você comprovar o contrabando de pessoas, quer dizer, o tráfico de pessoas. O contrabando de pessoas é um crime muito mais fácil. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade até técnica aqui dos colegas probatória para conseguir levar essa investigação à frente. Pessoal, eu estou um pouco preocupado aqui com o horário, mas estou continuando aqui, tá? Vocês vão me falando quantos minutos que eu tenho aí. Pode ficar tranquilo. Professor. Né? Pessoal, aqui na Polícia Federal, eu tentei fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada dos casos específicos de tráfico de pessoas em que a gente teve condição degradante, e nas nossas investigações aqui, é difícil a gente conseguir pesquisar, inclusive, as investigações em andamento. Por quê? Porque as investigações em andamento, muitas delas estão em sigilo, e nem a gente aqui na divisão, né, a gente não consegue ter acesso. A gente sabe que existe, a gente sabe o tipo penal que é investigado, mas a gente não tem acesso ao bojo da investigação. Mas das que a gente conseguiu verificar, tanto em andamento quanto nos últimos anos, que já foram encerradas, a maioria eram de trabalhadores bolivianos. Ou seja, era a modalidade de tráfico de pessoas de estrangeiros trazidos para o país. A grandíssima maioria de trabalhadores bolivianos e, naquele escopo, a grande parte que foram levados para São Paulo e foram encontrados, né, foram liberados por estar em condições absolutamente degradantes. Né? Eles, vocês já, né, devem ter conhecimento dessa modalidade, eles são trazidos da Bolívia, muitas vezes, no começo, não é até tráfico de pessoas, né? A gente os considera vítimas do contrabando de imigrantes, porque eles querem sair da Bolívia, né? Eles vêm, muitas vezes, mais ou menos por conta própria, né? Eles procuram ali os coiotes e aceitam vir, mas, na maioria das vezes, os bolivianos têm uma condição de vida, né, a esmagadora maioria das vezes, eles têm uma condição terrível lá na Bolívia, então eles aceitam qualquer coisa. E aí eles acabam fazendo dívida para vir para o Brasil, e a gente tem também essa dificuldade aqui em várias situações, principalmente quando a gente vai tratar da modalidade sexual, de fazer as pessoas compreenderem que elas são vítimas. Então, muitas vezes, né, quando as pessoas aceitam ser prostitutas fora do país, elas são resgatadas no exterior, elas falam, não sou vítima, não, né, eu aceitei vir. Aí a gente tem que mostrar para elas que, né, no nosso entendimento aqui, elas são uma modalidade vulnerável de vítimas que a gente tem, se pudesse classificar as vítimas, né, são muito mais vítimas do que, por exemplo, quem se sujeitou ao contrabando de imigrantes, que ali é quase que um conluio com o coiote, né, eles têm o mesmo interesse. E, no outro caso, não, as pessoas aceitaram ir para fora, por exemplo, nesse caso da prostituição, para trabalharem dessa forma, mas só que o que é o combinado?
elas dividirem o ganho, tal, mas elas são absolutamente enganadas. Eles cobram dela a passagem 10 vezes o valor que foi, cobram dela a moradia, ou seja, fica claro o tipo penal ali que foi fraudado, que elas foram enganadas e tudo mais. E no caso dos bolivianos especificamente, a gente tem essa dificuldade grande também de demonstrar que eles foram vítimas. E muitas vezes a gente até usa uma estatística que a gente tem no tráfico de pessoas aqui na Polícia Federal, que me chama muita atenção. 64% das vítimas de tráfico de pessoas que a Polícia Federal resgata, eles voltam para a mesma condição de vítima posteriormente. E eu acho essa estatística gigantesca, né? Muito grande. E para essa estatística a gente tem uma explicação até muito fácil, né? A maioria dessas vítimas de trabalho escravo aqui no Brasil são pessoas que efetivamente não têm condição de conseguir, não tem o preparo, né? Infelizmente, não tem educação formal, então não tem uma condição de conseguir um trabalho melhor, né? São aquelas pessoas que são resgatadas em fazendas, carvoarias, garimpo. Então, essas pessoas aí, elas têm uma dificuldade enorme de serem inseridas no trabalho formal, no trabalho de carteira assinada. Então, infelizmente, a gente acaba voltando a encontrá-las em outras operações. Acabam sendo abusadas, né? Elas recebem, feito aquele acordo financeiro, enfim, e tudo mais, mas aquilo, mesmo aquele valor, para elas muito grande, não é suficiente para que elas consigam, enfim, comprar uma terra, começar um negócio, enfim. É a parte que a gente fica muito triste quando a gente... É uma parte que até não nos cabe, né? É uma parte que caberia... É multidisciplinar, né, na verdade, né? Mas caberia aí a parte de assistência às vítimas, né, do governo e de ONGs, né? Tentar encaminhar essas pessoas para terem uma situação melhor. Pessoal, voltando aqui então na nossa seara, para a gente não me delongar tanto. Então, essa questão dos bolivianos, a gente teve contato aqui recentemente até, com o Consulado da Bolívia do Rio de São Paulo. Parece que alguma coisa, eles informaram a gente que era alguma coisa como 40 mil bolivianos estão legalmente no Brasil. E eles estimam que são mais de 100 mil bolivianos no total. Então, a gente tem um número, né, uma cifra oculta aí muito maior, mais que mais que esse dobro de 40 mil bolivianos aí, pela estimativa deles, estaria ilegal aqui no país, o que dificulta muito mais qualquer controle sobre o que eles estão fazendo, onde eles estão morando e, quiçá, as condições que eles estão laborando, né? Pessoal, se vocês deixarem, eu continuo a falar um pouco mais aqui da atuação da Polícia Federal, né? Que eu estou ali de olho no tempo. Para a gente especificar. Eu queria perguntar só para o Vitor, para confirmar como é que vai ser a divisão do tempo com a outra palestrante. Você pode me ajudar, Vitor? Hoje não, hoje é só a gente mesmo, na verdade, né? Beleza. Não, professor, o doutor Cristiano, tá tranquilo, então. O senhor pode aí usar mais 15, 20 minutos tranquilamente. Não, tá bom. O que eu gostaria de falar? É porque acaba... o que eu vejo, né? Eu acho que o que a gente pode apresentar de mais interessante para vocês, né? É um pouco essa seara do que acontece no dia a dia. Então, um pouco dessa questão estatística, de números, das ocorrências que a gente acaba enfrentando aqui mais. Então, eu queria falar, então, brevemente, aproveitar e falar das nossas bases e projetos aqui. Como eu havia mencionado antes, a BMIG é a nossa base de enfrentação à migração irregular, então ela cuida tanto do tráfico de pessoas quanto do contrabando de imigrantes. Aí, quase 2 anos atrás, o pessoal teve essa ideia aqui, foi criado esse projeto, e essa base foi instaurada em Governador Valadares, que né, eu sou de Minas Gerais, para quem é de Minas, que é de onde sai a maioria dos mineiros e a maioria dos brasileiros, na verdade, a maioria esmagadora de brasileiros, para trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, daquelas pessoas que buscam os coiotes
que, por óbvio, os coiotes que são os alvos das nossas investigações, né? Que são os nossos, a gente brinca, né? Os nossos clientes na migração ilegal. Então, essa base se iniciou em Governador Valadares e, por questões logísticas e de interesse, essa base foi movimentada para Ipatinga, que fica ali 100 e poucos quilômetros de Valadares. E essa base teve um sucesso enorme. Na Polícia Federal a gente tem várias bases específicas, mas a maioria delas é para cuidar da temática de tráfico de drogas. Essa foi a primeira da temática dos direitos humanos, e a gente já teve até hoje 7 operações, a gente fala operações especiais, a gente tem classificação aqui dentro da Polícia Federal, a operação especial é o mais alto nível de operação, é a operação mais complexa que a gente pode deflagrar, né? E a gente teve um sucesso enorme, e a gente foi demandado pelo Ministério da Justiça a tentar auxiliar o combate na migração irregular, ou seja, o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, contra o público estrangeiro, porque, querendo ou não, montar uma base naquela região ali do Vale do Aço serve para coibir mais, né, os brasileiros, né, coiotes que estão regimentando ou são procurados por outros brasileiros querendo migrar irregularmente para os Estados Unidos. O que acontece? Para a gente, de certa forma, isso facilita um pouco a nossa investigação, porque a gente está atrás de brasileiros, ou seja, pessoas que têm contas bancárias no país, movimentam dinheiro aqui, ou mesmo quando movimentam do exterior para cá, né, acabam movimentando o mercado financeiro local, o número de celular deles é brasileiro, então, para a gente conseguir dados, para a gente conseguir quebra, é mais fácil. Por óbvio, falam português, então, isso tudo nos ajuda na investigação. Aí, o que a gente propôs para o Ministério da Justiça? Vamos fazer uma base similar para atuar em São Paulo, mais especificamente ali na região do aeroporto de Guarulhos. A ideia é montar essa base no aeroporto e que atue ali na região metropolitana de São Paulo. Que é a ideia? Ali facilitaria 2 mãos de investigação, ou seja, a massa de estrangeiros que entra por Guarulhos é relativamente muito grande e quer ir para os Estados Unidos trabalhar ilegalmente. Então, a gente tem muita gente, tem vários países da África, muita gente Oriente Médio, Ásia. Então, e é uma coisa muito interessante quando a gente compara números, né? São ondas, é uma coisa quase que inexplicável, assim. Então, tem uma massa razoavelmente grande de afegãos vindo. A Polícia Federal também, como cuida da migração, né, dos postos de migração Brasil afora, então é muito mais fácil para a gente ter acesso a dados. Então, assim, aparecem nacionalidades que eram absolutamente quase zero para a gente, aí do nada começa exponencialmente a aumentar o número de imigrantes. E quando a gente vai olhar, com certeza está acontecendo alguma coisa estranha, né? Não é porque aumentou o número de visitantes daquela nacionalidade. Por exemplo, o Nepal começou a aparecer um número muito grande, de uma hora para outra começou a subir o número, 400% o número de nepaleses. Bangladesh, começou a subir o número de bengalas vindo para o Brasil. Então, pode ter certeza que é o pessoal que está querendo migrar para o Brasil, mas para usar o país como trânsito para ir lá para os Estados Unidos. Aí, como é que a gente confirma isso? Esse pessoal geralmente entra por aqui e usa rotas por dentro do país. Alguns vão de avião, mas a maioria ainda vai por rotas terrestres para chegar lá nos Estados Unidos. A maioria acaba não passando pelos postos migratórios regulares, mas muitos acabam dando saída. Então, a gente sabe por onde eles estão saindo, por uma questão estatística, aí a gente consegue monitorar essas rotas. Então, a gente, ao conseguir montar, a gente espera montar essa base até o final desse ano. Ao montar essa base, a gente espera conseguir monitorar melhor esse pessoal, mas a gente vai ter uma dificuldade muito maior nas investigações. Por quê? Porque esse pessoal não usa coiotes brasileiros. Eles usam coiotes afegãos, coiotes de outras nacionalidades. Então, a gente, quando começa a investigar essas pessoas, né, a gente já tem algumas investigações em andamento em São Paulo, em especial. Então, quando você pede essas medidas aí para o juiz, né, e ele defere, então a conta bancária desse pessoal
é muito difícil da gente conseguir. Como é que você pede uma quebra de uma conta bancária lá em Bangladesh, né? O número de telefone da pessoa é do Nepal, enfim, Paquistão, a língua que eles falam, né? Mesmo que a gente consiga quebrar ali, a gente tem muito pouca gente na Polícia Federal versada em árabe, né? Por exemplo. Então, vai trazer um desafio muito maior para a gente conseguir investigar esse pessoal, sabe? Mas a gente tem certeza que, de uma forma ou de outra, a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo colaboração com as polícias desses países. O Brasil, por ser país de origem, destino e trânsito, né, tanto de tráfico de pessoas quanto de contrabando de imigrantes, o Brasil é sempre convidado a participar das operações internacionais na temática que a Interpol faz. Então, a gente tem até um slide sobre isso. Geralmente, a gente tem 4 investigações internacionais que a Interpol, né, que é a polícia, que é o organismo internacional com sede na França, que faz essa interlocução com as polícias nacionais. Então, a gente já teve a Operação Chain, que a temática era Europa, ou seja, migração irregular de e para a Europa. A gente já teve a UECA, que a questão era a África. Essa foto aí, não sei se vocês conseguem ver, é uma foto da operação, não é foto montada nem nada. Esse era um cidadão que não tinha relação com essa criança, que estava passando de um país para outro lá na África, e ao ser abordado, verificou-se que dentro da mochila dele tinha essa criança. Não sei se vocês conseguem ver um pouquinho aí. Vou aumentar aqui um pouco. Assim, chamou muita atenção, me chocou bastante o olhar da criança, sabe? Até com esse dedinho na boca aí, é uma coisa que a gente fica bem, né? Todo mundo ficou bem impressionado na ocasião. Daqui a pouco a gente vai ter essa operação Stormmakers, que a temática aí é Ásia, e ainda vamos ter a Operação Turquesa, que é a nossa principal operação, porque ela é a operação que cuida das Américas, né, mais especificamente da América Latina. E aí o Brasil já sediou a coordenação mundial da Operação Turquesa 2 anos atrás. A Polícia Federal sediou essa operação, fez o comando e controle dessa operação aqui. E, querendo ou não, o Brasil sempre é um dos países que, se não que dá mais números, geralmente um dos que dão mais resultados nessas operações, né? Porque aí, infelizmente, porque a gente tem muita gente como vítima, enfim, muita gente, como eu disse, né, estrangeiros que vieram para cá traficados, migrantes que passam por aqui e tudo mais. Mas, querendo ou não, a gente tem uma cooperação muito grande com os outros países, em especial durante essas operações, né? Então, sempre é interessante para a gente participar, porque a gente, não só durante a operação, trabalha junto com a polícia desses outros países, mas depois da operação, aí a gente acaba, por exemplo, na Operação Chain, eles fizeram uma forma diferente, que eles convidaram, geralmente convidam mais ou menos 40 países, e na Operação Chain eles chamaram a Frontex para participar, que a Frontex é o organismo da União Europeia que cuida de todas as fronteiras lá na Europa. Então, eles têm uma verba muito grande para fazer isso. Então, eles convidaram um representante de cada país para ir para Lyon, né, onde fica a sede da Interpol, e durante a semana da operação, ficou um ponto focal de cada país interagindo presencialmente lá. Eu tive até a felicidade de ser indicado, e isso é muito bacana para a gente, né? É legal ir para fora, mas a gente trabalha até duplamente quando está lá, porque a gente trabalha no horário europeu normal, todo mundo trabalha junto, e o nosso horário de operação é totalmente diferente do deles, né? Então a gente faz uma jornada dupla lá, mas o bacana de tudo é conhecer os colegas do mundo inteiro ali. Então, quando a gente precisa de uma questão, por exemplo, em Bangladesh, tinha um colega do meu lado lá, e a gente troca informação na hora, consegue, né, eles acessam o sistema deles, vice-versa, a gente acessa o nosso sistema, interage ali em tempo real e consegue resolver muita coisa que a gente demoraria um tempo infinitamente maior para se ajudar ali. Então,
a gente vê como uma ótima prática esse tipo de experiência. Pessoal, mais ou menos isso que eu tinha assim, para falar, brevemente, né? A gente também apresenta aqui uma questão de boas práticas na Polícia Federal, não sei se tem muito a ver com o escopo de vocês, passo bem rápido aqui. O que a gente bate muito é a questão de capacitação. A gente acabou de abrir uma turma do nosso curso de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, voltado para os policiais federais aqui. Essa semana, a gente abriu vaga. Eu não sei se a gente fica feliz ou triste, que em 2 dias já se esgotaram as vagas para o curso, sabe? Como é um curso que tem tutoria, tem tutor tomando conta, a gente não consegue abrir muitas vagas. E a gente fica feliz pelo interesse, mas, por óbvio, a gente queria que a gente tivesse mais vagas, já que tem vários interessados que ficaram para a próxima rodada, né? Então, esse curso começa agora dia 17 de outubro. É um curso bastante técnico, porque ele usa, a gente tem algumas ferramentas específicas aqui no setor que os policiais aprendem a utilizar, então é consulta com outros países, consulta de passageiros, começa a cruzar com, a gente tem um banco de dados, um BI aqui, com várias informações, aí a gente ensina eles a fazer cruzamento com esse banco de dados, é uma coisa que a gente espera que vai trazer muito resultado aí em curtíssimo prazo, né? Como eu disse, troca de informações com policiais estrangeiros. A gente tem 2 figuras. A Polícia Federal, pela primeira vez, realizou uma OTF, né, uma Operational Task Force, uma força-tarefa, com a Europol, que é como se fosse a Interpol da Europa. Já respondo ali a colega que perguntou. Pela primeira vez que a Polícia Federal fez esse acordo de fazer uma OTF com a Europol, foi exatamente na nossa temática, no caso de tráfico de pessoas. Aí está indo um analista nosso aqui, que trabalha conosco, vai lá para a Haia, na Holanda, nos Países Baixos, vai ficar lá 90 dias trabalhando lado a lado com os policiais da Europol, numa investigação de interesse nosso, de interesse deles, para tentar agilizar essa investigação. Aí, como eu disse, é o caminho ideal. A gente consegue acelerar a investigação e consegue deflagrar lá e aqui. E essa investigação, depois que a gente assinou esse acordo com eles, 3 outros países europeus já quiseram se juntar à força-tarefa, então a gente vai conseguir fazer essa deflagração em ao menos 4 países aí, ao mesmo tempo. A gente vê isso como o caminho, né? Nem sempre a gente consegue, até por questão de custo e tudo mais. Equipe conjunta de investigação seria até um passo a mais. É quando não só os países trabalham juntos, mas como também o Ministério Público. Porque nós, aqui no Brasil, os delegados de polícia especificamente, eles têm vários poderes que, mundo afora, os policiais não têm. Por exemplo, o poder de representar diretamente ao juiz. Então, a gente tem que explicar um pouquinho isso para o pessoal estrangeiro, porque lá, quando eles querem fazer reunião, muitas vezes eles querem chamar já o Ministério Público para estar junto, porque é o Ministério Público que dá esse aval, que concorda com os pedidos ou não da polícia, e que apresenta esses pedidos, né, especiais de quebra de sigilo para o juiz. No caso lá, muitas vezes, juiz de instrução, ainda tem esses 2 andares lá, né? Então, na equipe conjunta de investigação, o Ministério Público também está junto. A gente quase conseguiu fazer uma equipe conjunta de investigação com o Peru agora, a gente avançou bastante nas tratativas, mas chegou uma hora que o Peru não se demonstrou interessado em continuar, aí a gente não conseguiu ainda iniciar. Tá. Respondendo aqui brevemente sobre as perguntas, esse curso, infelizmente, pessoal, esse curso ele é especificamente para o público interno, porque mais da metade da carga horária do curso ele é voltado para essa parte técnica dos nossos policiais que trabalham na temática. Então, é uma parte que, por óbvio, não faria sentido nenhum, porque não tem como a gente, né, operacionalizar isso aí para vocês. A gente tem uma plataforma EAD da ANP para o público interno e para o público externo. E a gente tem lá um curso para o público externo, mas eu até, caso vocês estejam curiosos, eu acho que está disponível.
mas esse curso ele não está atualizado. A gente acabou de atualizar esse curso nosso aqui, e a ideia é que a gente consiga atualizar em seguida, mas não até o final do ano, né? Que a partir de janeiro a gente consiga atualizar esse curso para o público externo. Aí pode deixar que eu passo pelos canais aí, aviso o pessoal. É um curso que eu acho bastante interessante. Esse curso nosso ficou bem, bem bacana. A ideia era aproveitar essa ideia do curso aqui e atualizar esse curso, né, de fora. Qualquer outra pergunta aqui? Não estou com acesso aqui ao... Eu perdi essa parte, qual poder que, em geral, os delegados aqui têm maior? Sim. Isso, depende do país, por óbvio, né? Mas, no geral, o que eu ressalto, o poder principal é essa questão de representar, de fazer representação, né? Ou seja, você está no bojo de uma investigação, quando você percebe que tem elementos suficientes para você pedir prisão, para você pedir um mandado de busca e apreensão, quebra de dados telemáticos, ou seja, acesso a dados em nuvem. Hoje em dia não se usa muito, né, mas quebra telefônica, o pessoal não fala mais no telefone, enfim, WhatsApp e todos esses tipos de quebras que nós não podemos fazer por conta própria, que nós temos que pedir para o juiz. Aí a gente pode representar, a gente representa diretamente para o juízo, e o juízo, né, ele sempre, por óbvio, abre a oportunidade para o Ministério Público se manifestar. Mas eu acho que o nosso sistema tem essa vantagem que o Ministério Público pode concordar ou discordar, mas o juiz é que decide. Então, em alguns casos, o Ministério Público é contra, mas o juiz pode concordar inteiramente com o nosso pedido e, enfim, lá fora isso não aconteceria. Isso, primeiro, né, o Ministério Público tem esse poder, entre aspas, até eles consideram de investigar, de comandar a investigação efetivamente, e não só isso, né, mas de também, somente ele pode ter esse acesso ao juiz. Esse acesso ao juiz nosso já foi, inclusive, alvo de discussão judicial. O Ministério Público Federal tentou bloquear, mas já está decidido aí, STJ e tudo, que os delegados, não só da Polícia Federal, têm essa capacidade, né? E, assim, além de vários outros, entre aspas, poderes e possibilidades que nós temos. Antes de trabalhar na divisão de tráfico de pessoas, eu trabalhava na SINC, até ano passado. SINC é a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Estava bem, né, em voga ultimamente, que lá eram todas as nossas investigações que tramitavam no STF e no STJ. Então, todos os deputados federais, todos os senadores, presidente da República, então, todas essas investigações que contavam né, com o presidente da República como investigado, eram lá da SINC, e aí, quando a gente comenta isso com o pessoal de fora do país, sabe, e não estou falando de país, né, vamos dizer assim, supostamente subdesenvolvido, né, de vários outros países assim, o pessoal fica impressionado que, por exemplo, a Polícia Federal pode, nesse caso aí, né, dos tribunais superiores, a gente pode abrir investigação e solicita diretamente ao STF autorização para continuar a investigação, mas por conta própria. O Ministério Público pode discordar ou concordar e a gente segue, né, devidamente autorizado pelo STF com a investigação. Pessoal, podem ir passando as perguntas. Eu vou fazer uma breve interrupção aqui. A gente vai encerrar a gravação. Até agradecer o pessoal que está assistindo no YouTube e informar que na próxima semana teremos nosso próximo encontro. E em seguida a gente realizará as perguntas aqui, abrir diretamente as perguntas. Tudo bem? Perfeito, está ótimo.